Olá, eu quero compartilhar com você uma fábula, uma história de uma raposa e um vinhedo, que vai trazer para nós aprendizado. Conta a história em que uma raposa, na sua peregrinação, chegou ao topo de um monte. E quando ela chega lá, ela consegue identificar um pouco mais abaixo uma cerca. E do outro lado da cerca, um vinhedo. E ele percebeu que eram uvas deliciosas, suculentas, e ele almejou comer essas uvas. O que ele pensou? Eu vou passar por baixo dessa cerca e vou passar dias comendo essas uvas deliciosas. Quando ele tenta passar por baixo da cerca, ele descobre que ele está um pouco fortinho e ele não tem essa condição. Então ele teve uma ideia: eu vou ficar um dia, apenas um dia, sem me alimentar, ainda que um pouco fraco, mas eu emagrecendo, eu vou conseguir passar por baixo dessa cerca. Aí sim, eu vou fazer aquilo que eu tanto almejo, que são comer essas uvas suculentas. Ele fez dessa forma. Ficou um dia sem se alimentar, ficou recluso, afastado, calado, quieto. No final do dia, ele foi rastejando, que conseguiu passar por baixo da cerca. Tamanha foi a sua alegria, porque agora ele tinha a condição de comer aquelas uvas. E ele começou a comer tanto, que ele ficou 2 a 3 dias se alimentando de forma compulsiva aquelas uvas, sem pensar, porque ele só queria se deliciar daquelas uvas maravilhosas. Após 3 dias, ele pensou: eu preciso continuar a minha peregrinação, eu preciso voltar. Quando ele pensou em voltar, ele chegou perto da cerca e lembrou de uma coisa: não vou conseguir passar. Ele tentou até, e ele percebeu que eu estava bem fortinho. E ele pensou: da mesma forma que eu fiquei um dia sem me alimentar recluso, eu vou fazer da mesma forma, vou ficar no canto. E depois desse um dia eu vou poder sair e continuar a minha peregrinação. Ele até tentou. Ele ficou um dia realmente. Mas quando ele tentou passar por baixo da cerca, ele descobriu que a sua dificuldade era muito maior, porque ele estava mais gordo, porque ele comeu vários dias de forma compulsiva. Ele precisou ficar não um dia, mas 2 dias sem se alimentar, diante da visualização daquelas uvas maravilhosas, mas não podia se alimentar. E depois de 2 dias, com muita dificuldade, ele foi rastejando, conseguiu passar por baixo. Olhou para trás e disse: vinhedo, nunca mais. O que eu aprendo com isso? Existem decisões, existem escolhas na vida que são até fáceis de tomar na hora. Quando a gente toma a decisão sem pensar, sem avaliar, a gente até toma. Talvez seja na nossa cabeça, na nossa visão panorâmica, é a melhor decisão. Só que depois nós temos o reflexo dessas decisões. Existem coisas na vida que são fáceis de entrar, mas difíceis de sair. Mentiras são fáceis de dizer, mas difíceis de depois revertê-las. Decisões na vida, como amizades, como vícios, como relacionamentos, como viagens, como afastamentos. Isso é até fácil na hora de fazer, de tomar a decisão. A gente acha que a gente é o dono da verdade. A gente acha que por ser maior de idade, a gente é dono do nosso nariz e podemos tomar todas as decisões. Sim, podemos, mas com sabedoria. Porque caso contrário, você vai sofrer no futuro o dobro diante daquela decisão que você podia ter pensado antes de ter tomado. Pensa, fica a avaliação, fica a reflexão para a nossa vida. É uma fábula da raposa e do vinhedo, mas que a gente possa usar essa história para ver que muitas vezes para entrar em alguma coisa é fácil, mas para sair é o dobro de dificuldade. Fica aí a reflexão e o aprendizado para todos nós. Deus te abençoe.